Da tribuna da Câmara, o deputado Nicolas Ferreira falou sobre o dia 25 de fevereiro, quando a Avenida Paulista e os arredores foram tomados por cidadãos vestidos de verde e amarelo. O deputado apontou que, apesar de todos os esforços para intimidar a população, inclusive com a cooptação da velha imprensa, o povo foi às ruas para mostrar que a direita existe e persiste no nosso país. Ele ironizou as tentativas da extrema-esquerda de minimizar a manifestação, dizendo: "E há aqueles que dizem que foram 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu foi a Miriam Leitão." O deputado listou alguns feitos do governo Lula que envergonham todos os brasileiros e alertou: "Nós estamos vivendo num país que, infelizmente, dá passos largos para, de fato, não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma ditadura. Quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, são até retiradas aqui as palavras do seu discurso ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que ele de fato é." Nicolas Ferreira lembrou que há um pedido de impeachment de Lula a ser apreciado pela Câmara e disse: "Eu torço, de fato, para que este país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde-amarelo." O deputado prosseguiu: "Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo." O deputado rebateu os esquerdistas que pediam a prisão de Bolsonaro e desafiou: "Prendam Bolsonaro e vejam o Brasil parar. Porque as pessoas antigamente não tinham tanto interesse de fato na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando se fala o nome desse homem aqui é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro. Causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades." Nicolas respondeu a um deputado que queria impedi-lo de falar e disse: "O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia, não consegue ouvir o contraditório, mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro e você vai ver o Brasil parar mais uma vez." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Fala de líder, então Vossa Excelência tem a preferência, tem a tribuna e tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Fizeram de tudo ontem para que a gente não falasse a respeito do dia 25 de fevereiro de 2024, um dia histórico, para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo, de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, e inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio na sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, onde você viu o número aqui? A posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo, de fato, o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou a ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma persona não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são é o pai dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições, ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora simplesmente ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de fato solucionar os problemas tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas, tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro do ano passado e agora bateu mais um recorde, mais de 3 mil queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge, ele também atinge o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo um país que infelizmente dá passos largos a de fato não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso, ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que de fato ele é. Então, meus senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula, e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República, então Dilma,
Hoje nós, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito aqui, entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento onde ocorra conflitos de interesse, porque diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. Agora eu quero dizer para vocês, as pessoas estão vendo isso. Não precisa quer caçar minha palavra também, deputado? Não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais 1 minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais 1 minuto falando nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz, que eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade e tem batalhado por isso. Então fiquem em paz, porque ele não aguenta ouvir, senhor presidente, ele não aguenta ouvir. Mas vai ouvir, eu tenho mais 20 segundos. Vamos aguardar aqui. Eu sou um homem paciente, pelo visto o senhor não é. Mas eu vou aguardar. Falta mais 10 segundos. Mais 10 segundos. 9 agora, 8, 7 agora, senhor presidente. Faltam 5, 4. Viva a democracia que o senhor nunca aplica na sua vida. Obrigado, muito obrigado.